posição confortável, porque eu vou ficar aqui um tempo. Ih, não. Vamos ver aqui. O sabão. O meu suporte feito de sabão. Vamos ver aqui. Porque aqui, ó. O doutor Aprendendo a Aprender. Neuro. O Mundo Pós-Pandemia, com Fernando Gomes, Equilíbrio Emocional. Eu esqueci o nome, mas eu vou passar aqui para os meus contatos. Meu tio falou assim: Josi, passa um trem fácil de abrir. Aí eu faço um por um, porque eu já fiz lista de transferência, mas o trem bagunça tudo de novo. Aí vai assim, um por um mesmo. Nossa, já tá tarde, 16 horas. Deixa eu colocar. Deixa eu ver. O hábito de falar mal dos outros. O filme Resistência à Era do Bolsonaro. A doutora Suzana Herculano. O Nada Existe, uma breve história do vazio. Qual que é a minha meta de vida? Minha meta de vida é pegar minha Dodge Ram, sair da minha fazenda, passar na rua com um chapelão na cabeça, cordão de ouro no pescoço, igual cigano, chegar lá e passar lá olhando pra cara de quem desacreditou, de quem riu, ter tanto gato que perder a conta de tanto gato que eu tenho, os outros chegar na minha fazenda e falar assim: nossa, que boi bonito. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto Marcelo muito importante. Gleiser. Nada. A gente vai falar sobre o nada. Que, aliás, é uma pergunta muito mais complicada do que parece. O que é o nada? Como que a gente pode saber? O vazio, com V maiúsculo, será que ele existe? O vazio absoluto, a ausência de tudo? Isso é que a gente vai estudar hoje, que é uma situação que, para vocês saberem, não é nada nova. Muita gente, há muito tempo, vem se perguntando sobre a natureza do vazio, do nada. Tudo começou, como sempre, na Grécia Antiga. Então vamos começar do começo. Bom, antes de mais nada, não se esqueçam, se vocês ainda não são membros do canal, não se acanhem e virem membros. A gente tem uma porção de coisas que a gente dá para os membros especiais, até ao nível mais alto, em que a gente tem um Zoom privado comigo e com os membros Sol e Galáxia. Então, se vocês puderem, é muito bom. Se não puderem, tudo bem. Estar com vocês aqui, para mim, já é o máximo, entendeu? O que eu quero é conversar com vocês sobre essas grandes questões. E não se esqueçam, como sempre, de deixar um like no vídeo e de
se inscrever se ainda não se inscreveram no canal. Ok. Primeiro de tudo, quando a gente fala no vazio, a gente tem que classificar que vazio é esse que a gente está falando. Porque tem muitos tipos de vazios diferentes. A gente pode falar do vazio metafísico, né? A ideia do nada absoluto, a ausência de tudo, que na verdade é mais uma ideia do que alguma coisa que a gente pode provar fisicamente, né? O nada com N maiúsculo. A gente pode falar do vazio na ciência, do vazio na física, que seria o vácuo absoluto. Será que o vácuo absoluto é possível? A gente pode falar do vazio existencial, o lado mais humano das coisas, mais filosófico, mais psicológico, na verdade, do que é esse vazio que a gente pode às vezes sentir dentro da gente, né? Então existem vários tipos de vazio e cada um deles tem uma história diferente a ser contada, ok? Então, deixa eu lembrar que esse tema foi escolhido por vocês, membros do canal, que fizeram a votação e queriam que eu falasse sobre essa questão do vazio. Então vamos começar com o vazio na filosofia. A gente fala sobre o tudo, o nada, né? E o que quer dizer isso? E o infinito, né? Então essas ideias de tudo, nada, infinito, são ideias, mais que qualquer outra coisa, né? O tudo, aquilo que engloba tudo que existe. Para a gente falar sobre o tudo, a gente tem que pensar, mas o que é tudo que existe? Como é que eu vou saber o que existe? Nós, seres humanos, será que a gente pode entender tudo que existe? Essa é a preocupação. E, obviamente, a gente não pode. A gente tem limites do conhecimento. Então, o tudo passa a ser, vamos dizer assim, uma classificação de uma potencialidade que nunca pode ser confirmada. O tudo. O mesmo com o nada, a ausência de tudo, o vazio absoluto, né? Aquela ideia de que, será que a gente pode conceber a ausência de tudo? Você fala, sim, uma caixa vazia. Não, porque uma caixa vazia está cheia de ar. Mas espera aí, se a gente tirar todo o ar, aí a gente começa a falar não no vazio da filosofia, mas no vazio da física. Então, na filosofia, a ideia do vazio é essencialmente um conceito. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, os atomistas falavam dos átomos se movendo no vazio. E só existia isso, os átomos que compunham tudo o que existe, as coisas materiais, e eles se locomoviam no vazio para lá e para cá, à medida em que eles se combinavam para explicar todas as transformações que a gente vê no mundo natural. Então tudo é feito dessas bolinhas ou pedacinhos de matéria chamadas átomos, que não podem ser cortados, mas eles podem se combinar de formas diferentes para explicar transformações, tipo uma flor desabrochando, uma nuvem que está crescendo, a chuva caindo, mas tudo isso sempre os átomos viajando no vazio absoluto, que seria a ausência dos átomos, né? Essa aqui é a ideia. Mas, obviamente, nem todos os filósofos pensavam dessa forma. Então, por exemplo, antes dos atomistas, o Anaxímenes falava da ideia de uma totalidade que existia e que tudo vinha dessa totalidade, tudo voltava a essa totalidade da matéria, ok? Sem especificar muito bem o que ela é, mas não existia o vazio. E o Aristóteles, que veio depois, lá por 300 e poucos antes de Cristo, ele falou que o vazio não existia, que para ele existia sempre alguma substância no universo. Então, mesmo quando a gente olhava para o céu, em vez de achar que o céu estava vazio, ele diria que ele está sendo composto, preenchido, vamos dizer assim, de uma substância etérea, daí que vem a palavra éter, que é o éter ou a quinta essência. E que a Lua, os planetas, as estrelas eram aglomerados luminosos dessa quinta essência. Mas no universo, em geral no espaço, não existia o vazio. É como se as coisas fossem uma espécie de banheira, em que em vez de você ter água, você tinha essa substância difusa que o Aristóteles chamava de éter, ok? Essa é a ideia. E muitos anos mais tarde, depois dos gregos,
no século XVII, no início do século XVII, o filósofo francês René Descartes dizia também que ele não acreditava no vazio, que existia o que ele chamava de plenum. O plenum, então, seria uma substância que está difusa através de todo o espaço, de forma a não existir o espaço vazio. E o Descartes meio que, então, acha que as órbitas dos planetas são vórtices criados nessa substância, da mesma forma que quando você tem uma banheira e você tira lá a tampa da banheira, você vê um vórtex se formando em torno do ralo, né? E aí, se você tiver uma rolhazinha ali, essa rolha vai fazer um círculo até cair dentro do ralo. A ideia do Descartes é que as órbitas planetárias eram esses vórtices se propagando em torno de matéria que está sempre girando. Então, se um planeta gira, então esse giro do planeta causa esse vórtice, e tudo que está perto, então, gira também. Por isso que a Lua gira em torno da Terra, por exemplo. Essa é a ideia do Descartes, ok? Então, no início do século XVII, com o Descartes, então 1630 por aí, o Descartes falando de que o vazio não existia. Logo vem o Newton. 1642 nasce o Newton, e o Newton reverte a visão de mundo dos atomistas e dizer que não, tudo é feito de átomos. Esses átomos interagem por forças elétricas e gravitacionais, essa era a ideia do Newton, mas eles se propagam no vazio. Então, o universo é vazio, entre os planetas, entre as estrelas não existe nada, existe apenas o vazio, a ausência de matéria. Então, uma maneira de você pensar no vazio é isso, a ausência de matéria. Então, para o Newton, não existia matéria. Aliás, ele prova isso tentando desmentir as ideias dos vórtices lá do Descartes, porque ele diz o seguinte: não, cara, se a Lua realmente estivesse se propagando num vórtex, ia ter tanta fricção que, eventualmente, a Lua ia gastar toda a energia dela e ia cair aqui na Terra. Então, o Newton diz que para as órbitas dos planetas serem estáveis em torno do Sol e as luas serem estáveis em torno dos planetas, você tem que ter o espaço vazio. Okay? Então essa era a ideia na época do Newton. Obviamente, essa história não vai render muito tempo. Por quê? Porque no século XIX, quando se fala da luz, a luz foi descoberta como sendo uma onda, né? E a gente sabe muito bem que ondas se propagam em algum meio material. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, as ondas de som são propagações no ar. Eu estou empurrando o ar com meus pulmões, eles estão criando vibrações através das minhas cordas vocais. Essas vibrações batem nas moléculas de ar, que vão então se propagando até chegar no seu ouvido, fazendo o seu tímpano vibrar para você poder me ouvir. Então, ondas de som se propagam no ar. E é por isso, aliás, pessoal, que uma explosão no espaço não faz barulho. Todos aqueles filmes de ficção científica em que tem uma grande explosão, não vai fazer nenhum barulho. Na Lua também, não tem ar, não tem atmosfera, não tem barulho. Não dá para ter uma conversa. Também não ia dar porque você não ia poder respirar mesmo, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é de que você precisa de ar para sustentar a propagação das ondas de som, da mesma forma que você precisa da água para sustentar as propagações das ondas no lago, no rio, no mar, certo? O que sustenta a luz? Veio então o conceito de éter, essa substância meio que mágica, isso no século XIX, em 1850, 60, essa substância meio mágica que tinha o papel essencial de sustentar a propagação das ondas de luz. Só que por que eu falo meio mágica? Porque, obviamente, esse éter luminífero de luz tinha que ser completamente transparente, porque senão a gente não ia poder ver a luz das estrelas muito distantes. Ele não podia ter massa, ele não podia oferecer qualquer fricção, porque senão a Lua ia espiralar na Terra, os planetas iam cair no Sol. Então esse éter era sem massa, não oferecendo fricção, completamente transparente, mas rígido. Por que rígido? Porque só meios muito rígidos sustentam a propagação de uma onda que, como é onda de luz,
viaja 300 mil quilômetros por segundo. Puf, você pisca o olho, a luz dá 7 voltas e meio em torno da Terra. Então você tem que ter um meio rígido para isso, então um meio completamente louco, né? Mas os maiores físicos do século XIX, inclusive James Clerk Maxwell, que foi o cara que desenvolveu as leis do eletromagnetismo matematicamente, incluindo a descoberta de que a luz era uma onda eletromagnética, ele morreu acreditando no éter. Só em 1905 é que o jovem Albert Einstein, com 26 anos de idade, mostra através da sua primeira teoria da relatividade, a teoria da relatividade especial ou restrita, de que isso não é verdade, de que o éter não é necessário e de que a luz misteriosamente se propaga no espaço completamente vazio. Imagina isso, então, o espaço volta a ser vazio de novo. Então, ping-pong, vazio, não vazio, vazio, não vazio, vazio, não vazio. Então, veio Einstein e falou do espaço vazio. Só que, mais uns anos depois da teoria da relatividade do Einstein, veio a teoria quântica. A teoria que estuda os átomos e os elétrons e as flutuações de energia. E o que se descobriu na teoria quântica é que nada pequenininho fica parado. O elétron, você não pode pegar um elétron e imaginar, o elétron é uma bolinha pequenininha que está aqui parada. Não, o elétron não para nunca, ele está sempre vibrando. E essa incerteza na posição do elétron é explicada descrita através do princípio de incerteza do Heisenberg, diz que todas as partículas da natureza têm uma pequena vibração. E se você tem uma vibração, você não tem energia zero. Então não existe a energia zero, que seria a ausência total de vibração. Esse é um problemão, porque isso diz o seguinte, que se a energia ela pode ser não zero, ter uma flutuação de energia, existe um outro princípio de incerteza que não é o da posição com o momento, mas é o da energia com o tempo. Então essa incerteza na energia causa uma incerteza no tempo que faz com que seja possível você violar a lei mais importante da física, a lei de conservação de energia, por intervalos de tempo muito pequenininhos. Então quando você remete isso para o vazio, você fala,